Amém, queridos? 2 Reis 8, 4 do 8 ao 37. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que eu preciso aqui no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi: então o que eu posso fazer por ela? Ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que venha aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. E de repente ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados: leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia, então ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: mande um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder. O marido perguntou: por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa da lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusessem os arreios da jumenta e ordenou ao empregado: faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. E assim ela foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse aos seus empregados Geazi: veja, a mulher de Sunem vindo aí. Corra até lá e pergunte se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazi que estava tudo bem, porém quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso lhe pediu um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Eliseu virou-se para Geazi e disse: apronte-se, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar. E se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e põe o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu: juro pelo Senhor Deus, juro pelo Senhor mesmo, que eu não deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ele. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino, porém ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo sua boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela caiu aos seus pés e encostou o rosto no chão. Depois pegou o filho e saiu. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por este momento. Fala conosco, ministra os nossos corações, porque nós precisamos sair daqui, Pai, entendendo verdadeiramente que o Senhor quer falar conosco. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus.
Talvez você já ouviu essa história. Talvez você nunca ouviu essa história. Mas nós sabemos, querido, que toda ressurreição ela tem um preço. Aquela mulher, ela pagou um preço para que o filho pudesse vir a voltar, a levantar-se, porque ressurreição quer dizer levantar-se, retornar à vida. E não foi fácil para aquela mulher, porque ela era uma mulher rica, era uma mulher que tinha condições financeiras, como diz a palavra. Era uma mulher que tinha condições, talvez ela tivesse já despendido muito para poder ter um filho e não havia conseguido. E um dia, quando aquele homem de Deus, aquele profeta Elias ali esteve ali na sua casa, porque ela preparou um quarto para ele, porque ela sabia, ela tinha como muitos dizem, a mulher ela tem um sexto sentido, ela sabia que aquele homem era um homem de Deus. E ela disse, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Eu preciso preparar um quarto para ele, porque toda vez que ele vem aqui, ele tem que estar bem aconchegado, amém? E aí ela preparou um quarto, mas Eliseu queria ali agradecer a ela por todo o cuidado. E perguntou a ela ali o que ela precisava. Será que ela precisava que fosse interceder com o rei, com o comandante do exército, né? Ainda que ela tivesse muita riqueza, mas talvez ela precisava de mais um pedaço de terra, né? Ou ela precisava de oficiais ali na sua casa, ali para poder proteger a terra. Mas ela disse, não preciso de nada. Mas o servo de Geazi sabia que ela precisava de um filho. E ali Eliseu chama aquela mulher e diz a ela, olha, você, né, precisa de algo? Ela disse que não, mas o Geazi falou que ela precisava de um filho. Ela não tinha filhos, o marido dela já era idoso, mas ela não tinha filhos. E assim o que aconteceu foi que depois de algum tempo Eliseu profetizou na vida daquela mulher e ela veio engravidar. Mas o filho, né, depois de crescido, veio estar na colheita com o pai e pegou uma insolação e de repente aquela criança, aquele jovem, não era mais criança, aquele jovem veio a falecer. E nós vemos aí que aquela mulher ela pagou um preço muito alto para poder trazer o seu filho de volta. Muitas vezes nós estamos como aquela mulher. O tema desta manhã é o preço da ressurreição. Talvez uma morte, talvez dentro de casa, talvez seja uma morte, né? Talvez a gente esteja ali trabalhando, mas a gente não está mais querendo estar naquele trabalho. Talvez a gente esteja com a morte na nossa célula, talvez a gente esteja como um líder morto, né? Mas hoje, nesta manhã, o Senhor quer trazer de volta aquilo que está morto. Aleluia! O Senhor quer trazer de volta aquilo que não tem mais jeito. Porque o nosso Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Ainda que para o homem seja impossível, mas para Deus nada é impossível. E nós vimos por essa palavra que aqui foi dita que aos olhos humanos aquele rapaz não podia mais viver. Mas quando Deus quer fazer uma obra e quando Deus quer glorificar o nome dele, ele faz acontecer grandes coisas. Aleluia! Conta-se a história que naquela época as pessoas serem ressuscitadas era algo muito difícil. Era todo mundo assim não que era ressuscitado. Mas aquele rapaz foi. Aquele rapaz naquela época, o Senhor ali usou o profeta Eliseu porque o Senhor queria manifestar a glória dele naquele lugar. O Senhor queria manifestar o poder dele sobre a vida daquela mulher e sobre todos aqueles daquele lugar, para que eles pudessem ver que existia um Deus que podia todas as coisas. Existia um Deus que podia chamar à tona aquilo que não existia. E aquela mulher ali foi usada, né, pelo Senhor para que houvesse a manifestação da glória do Senhor. Diga, eu quero que haja a manifestação da glória do Senhor sobre a minha vida. Hoje Jesus quer te levantar das cinzas. Quantas pessoas talvez estão morrendo, né? Talvez não seja uma morte física, mas uma morte espiritual. Ela talvez esteja aqui, mas ela só está de corpo presente. Ela não está aqui praticamente. O corpo dela está aqui, mas a mente dela está em outro lugar. Ela está morta, ela não consegue assimilar as coisas, ela não consegue mais viver. Mas hoje, nesta manhã, nós vamos entender, por intermédio das atitudes desta mulher,
O que nós precisamos fazer? Qual o preço que você tem que pagar para que você possa se levantar em nome de Jesus? Amém? Amém. Porque a palavra do Senhor diz que Ele levanta aquele que está caído. Talvez você esteja caído. Talvez você esteja morto. Não só caído, mas morto. Mas hoje, nesta manhã, o Senhor vai te levantar em nome de Jesus. O Senhor vai mostrar a você que Ele tem grandes coisas a fazer na tua vida em nome de Jesus. Porque, queridos, tudo que acontece na nossa vida há um propósito em todas as coisas. Nada é por acaso. Nada acontece simplesmente por acontecer, mas o Senhor, Ele tem um plano determinado para todas as coisas. E assim como foi na vida daquela mulher, é na nossa vida. Se hoje nós estamos passando por essa situação, é porque há um plano determinado por Deus para nossas vidas. Mas o Senhor quer que nós nos atentemos, que nós venhamos a vigiar, que nós venhamos a pensar que isso tem um plano de Deus, mas que eu tenho que fazer e tomar algumas atitudes para que eu possa retornar à vida. Amém? Amém. A primeira atitude que nós vimos com aquela mulher, para que nós possamos retornar, à vida, levantar-se, foi estar aí no versículo 21, quando diz a palavra do Senhor, que aquela mulher carregou, quando percebeu, quando ela viu que o menino havia morrido, ela carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Quando alguém morre, qual é a primeira atitude que nós temos? Muitos se desesperam, né? Quem já foi aqui num sepultamento? Quantos já foram? Quando você chega lá, as pessoas estão como? Chorando, né? E algumas desesperadas, né? Porque querem que aquela pessoa volte, querem que aquela pessoa ressuscite, querem que aquela pessoa não morra, porque ninguém foi preparado para a morte. Mas nós sabemos que todos nós iremos morrer, não é assim? Todos iremos morrer e alguns vão serem arrebatados. Mas diante de uma morte, alguns ficam desesperados, alguns ficam preocupados. E agora, eu vi, tem pouco tempo que eu passei por uma situação dessa e eu fiquei assim preocupada com a situação daquela mulher, porque ela ficou viúva. E um filho na época tinha 7 anos de idade. E eu disse: e agora? O que essa mulher vai viver? Graças a Deus que ela estava na presença do Senhor. E ela pôde ali contemplar que aquilo que estava acontecendo com o marido dela era porque Deus tinha algo a fazer. E que Deus estava levando ele para estar com ele lá na glória. E que aqui na terra o Senhor iria ajudar ela em todas as coisas. Mas diante da morte, nós precisamos entender que diante da situação que estamos vivendo, talvez nós estejamos caídos, diante da situação que nós estamos enfrentando, talvez nós estamos mortos diante da situação que estamos enfrentando. E o que eu vou fazer? Primeira coisa que nós aprendemos no verso 21 aí, de 2 Reis 4, é que nós não podemos nos desesperar. Porque diante de uma situação difícil, de uma morte, talvez a nossa casa, as pessoas que estão na nossa casa, nós estamos orando e nada acontece. Talvez diante da nossa célula parece que está morta. Talvez dentro de nós mesmos, nós estamos mortos espiritualmente. E nós temos lutado, mas não temos conseguido alcançar. Não se desespere. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Talvez você ainda não viu, mas a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo, mas que você crê que vai acontecer. Aleluia. Talvez você não esteja contemplando ainda os olhos naturais, mas comece a contemplar com os olhos espirituais. Aquela mulher, quando viu aquele filho morto, ela talvez poderia dizer: mas o meu único filho morto. Eu disse àquele homem: não me engane. Você é um homem de Deus, não me engane. Eu não pedi nada disso a você, não me engane. Ele disse: você vai ter um filho.
E aquele único filho dela morreu. Mas ela não se desesperou. Ela pegou o seu filho no colo, levou para o quarto do profeta e deitou-o na cama. Diante dos problemas, das dificuldades, das situações, de uma morte, não podemos nos desesperar. Temos que entender que o Deus que nós servimos é maior do que qualquer problema, do que qualquer situação, do que qualquer morte. O Deus que nós servimos, Ele pode levantar do monturo aquele que está caído. Não se desespere. Entenda que o Deus que você serve é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede ou pensa. Talvez você esteja com morte financeira, mas eu quero dizer a você nesta manhã que o Deus que nós servimos, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Não se desespere. Entregue. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 37, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, porque o mais Ele o fará. Não se desespere. Quando eu saí do hospital, eu fiquei desesperada a princípio, desesperada assim não, mas eu fiquei preocupada. Por quê? Porque eu tinha uma renda maior aí dentro de casa, e eu disse, mas meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí o Senhor falou no meu coração, eu disse a você que eu iria prover. Glória a Deus. E até hoje eu tenho visto a provisão do Senhor sobre a minha casa. Até hoje eu tenho visto que Deus, Ele não desampara o justo. Até hoje eu tenho visto que o Senhor é por mim, e quem será contra mim? Diante dos problemas, das situações difíceis, da morte, não se desespere. Não se desespere. A segunda atitude que nós vemos com aquela mulher e que nos faz entender que nós temos que pagar um preço para nos levantarmos é que, diante da situação difícil, querido, não podemos contar os nossos problemas a pessoas erradas. Oh, glória! Quantas vezes a gente está passando por um problema difícil, uma situação, uma morte, né? Talvez nós estamos mortos e aí nós queremos desabafar, aí chegamos com uma pessoa e tá, joga ali na cara da pessoa tudo, no ouvido, né? Em todo o corpo, se preciso for, e desabafamos para pessoas erradas. A palavra do Senhor diz aí no versículo 22 a 24, que aquela mulher diz assim, aquela mulher chamou o marido e disse, olha, mande um empregado preparar uma jumenta, porque eu preciso falar com o profeta Eliseu. Volto mais depressa que puder. Ela talvez, por ser casada, ela podia ter chegado logo para o marido e dito, meu filho, você não sabe o que aconteceu. Nosso único filho morreu. Aquele filho que talvez eu nunca pedi, mas ele morreu. Ela não contou. Por que será que ela não contou para o marido? Porque talvez o marido não tinha o mesmo espírito de fé que ela tinha. Amém. E ela não contou. Ela simplesmente disse, olha, peça um empregado para preparar uma jumenta, ajeitar essa jumenta. Mande um empregado preparar toda essa jumenta, porque eu preciso ir ver o profeta Eliseu. Mas eu vou e volto rápido. E aí ele pergunta, mas por que você vai lá se hoje não é festa da lua nova, hoje não é sábado? Quer dizer, hoje não é o dia que está se preparando para poder ir ver o profeta Eliseu, não é nada disso, o que você vai fazer lá? Ela disse, não faz mal, só isso. Ela não falou, ela não declarou o que estava acontecendo com ela. Quantas vezes nós, por ficarmos muito ansiosos, preocupados, né,
Nós ficamos às vezes temerosos, às vezes nós ficamos não temos uma pessoa com quem contar. Por isso é importante você ter um discipulador. Porque no momento desse você liga para ele e diz assim: meu discipulador, estou querendo falar com você, mas não é hora, aí talvez seja meia-noite, 11 horas. Mas ligue e diga: olha, eu preciso contar algo para você. Eu estou passando por essa situação, por isso. Eu preciso da sua ajuda. Quantas vezes eu estava lá em casa e passando por uma situação difícil, eu liguei para a minha discipuladora e comecei a conversar. E naquele momento eu conversei com ela, a paz do Senhor veio sobre a minha vida. Não que ela seja Deus, mas o Senhor usou ela para que pudesse me ajudar naquele momento. Aquela mulher não contou o problema dela à pessoa errada. E muitas vezes nós ficamos muito agoniados demais e abrimos nossa boca aqui, não se deve ser aberto. E depois pagamos um preço. Pagamos um preço por isso. Então a segunda atitude daquela mulher, para que o filho voltasse, para que o filho pudesse ressuscitar, foi que diante do problema que ela estava vivendo, ela não contou o seu problema a pessoas erradas. A palavra conta que nem a Geazinha ela falou. Porque a mulher, né, mais uma vez eu vou dizer, a mulher tem uma percepção muito grande. Ela viu aquele Geazinho, olha, eu já tenho uma vida, esse Geazinho não é de hoje que ele é assim, é um homem muito incrédulo. Não vou contar ele não, porque daqui a pouco ele vai abrir o bocão aí e dizer: a mulher morreu, aí o marido vai ficar desesperado e vai acontecer um rebuliço. Ela ficou na dela e disse: eu tenho que ir lá ver o profeta Eliseu primeiro, porque eu sei que ele é um homem de Deus e ele vai falar o que eu preciso. Não conte os seus problemas a pessoas erradas. Não espalhe o problema. Muitas vezes a gente chega lá com o problema e espalha para todo mundo. Por que, queridos, não devemos espalhar o problema? Porque tem pessoas que vivem em uma atmosfera de incredulidade. Você espalha o problema, ela, você não vai conseguir. Você não sabe, você não tem condições. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Continue assim, você vai viver assim, você é Gabriela, vai viver, nasceu assim, vai morrer assim. Porque isso não acontece aqui na Igreja Batista Restauração. Nós vivemos numa atmosfera de fé. Amém. Atmosfera de fé. Quando você conta o seu problema, você vai contar só a pessoa certa, o seu discipulador, a sua discipuladora. E vai declarar ali o que você está vivendo, e você vai viver um tempo novo. Porque quando eu confesso o meu pecado ao Senhor, eu sou perdoado. Mas quando eu confesso a outra pessoa, eu sou curado. Não espalhe o problema, porque tem pessoas que não sabem, não entendem. E foi assim. Quando eu fui fazer o meu teste do português, eu cheguei lá depois do teste, a menina ficou querendo saber o que como é que tinha sido a prova. E aí, como é que foi lá a prova? Eu disse: foi bem. Mas e aí, as questões estavam difíceis? Eu disse: não, estavam fáceis. Na verdade, ela estava querendo mas botar um espírito de incredulidade dentro de mim, de falta de fé. Ela disse: mas eu já vi muitas pessoas fazendo aquele teste e não passando. Aí dentro de mim eu deixei ela falar, eu disse: mas eu vou passar. E por várias vezes, quando eu passava na frente daquele hospital, eu dizia: eu vou trabalhar aí. E o Senhor revelou a mim que eu ia trabalhar lá. E eu passei. Por quê? Porque eu não contei a ela, porque talvez eu podia até ter tido uma dificuldade. Mas eu não contei para ela, eu contei para o Senhor. Porque na época eu ainda não estava vivendo a visão do MDA. E eu disse: Senhor, eu sei que talvez não tinha sido muito bom, mas o Senhor é o Deus que está na minha frente. Tem pessoas que vivem uma atmosfera de incredulidade o tempo todo. Está passando por uma luta, diz: não vou sair dessa situação não. Está passando por um problema,
Ai, tá tão difícil. Problema físico. Ih, meu Deus, eu acho que eu vou morrer disso, porque eu não aguento mais. Você sabia, querido, que é pecado nós deixarmos os pensamentos negativos ocuparem muito tempo a nossa mente? Você sabia disso? E quando você deixa os pensamentos negativos ocuparem muito tempo a sua mente, você está em pecado? Porque a palavra do Senhor diz lá em Filipenses 4:8, ele diz o que? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Queridos, encare o problema com a força do Espírito de Deus. Está difícil, mas o Senhor é com você. Está complicado, mas o Deus que eu sirvo é o Deus que descomplica. Não estou vendo a luz no fim do túnel, mas eu sei que o Deus que eu sirvo vai se levantar e vai estender a mão para mim. Encare o problema com a força do Espírito. Ocupe o seu tempo, querido. Não é falando o seu problema às outras pessoas, não. Ocupe o seu tempo falando com o Senhor, chamando as promessas de Deus à tona, em nome de Jesus. Aleluia! Porque a palavra do Senhor está cheia de promessas, querido. E às vezes nós ficamos deixando os pensamentos negativos ocuparem a nossa mente de tal forma que muitas pessoas hoje têm morrido por isso, porque deixa o pensamento ocupar a mente e morre de quê? De depressão, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E a palavra do Senhor fala que o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Então tome posse disso na sua vida, que o Senhor veio para te dar vida e vida com abundância. Mas não deixe o inimigo trazer na tua mente pensamentos negativos. Porque o inimigo ele vem com a depressão, depois vem com a opressão, depois vem com a possessão. E muitas pessoas estão possessas hoje porque deixaram os pensamentos negativos tomarem conta da sua mente. Tome posse das promessas de Deus sobre a tua vida, querido. Deus ele é maior do que qualquer problema que você está vivendo. O Deus que nós servimos é o Deus galardoador, ele dá, queridos. É por isso que ele disse: pede-me e eu te darei. Bate e eu abro. Então não conte os seus problemas a pessoas erradas. Conte para o Senhor. Fale com Ele. Ocupe seu tempo falando com o Senhor. Meu Deus, eu vou ocupar meu tempo agora pensando na solução do problema e não no problema. De que forma eu vou poder, Senhor, resolver esse problema? Senhor, me ajuda aí. E tem pessoas que ainda fazem mais. Outro dia o Senhor ele veio a mim admoestar. Ele disse, porque eu dizia assim, mas o seu problema, o Senhor disse, mas está errado isso. E o Espírito Santo fala, como é que eu falo o seu problema? Mas o seu problema é esse. Eu falando com meu filho, o seu problema é que você... Aí o Espírito Santo falou, problema, você está errado. Você diz assim, mas você vai mudar em nome de Jesus. Talvez eu não esteja vendo, mas o Senhor vai fazer a obra na sua vida. Há solução para você. Porque quanto mais nós falamos problema, porque o seu problema, porque o meu problema, porque a situação é minha, você está tomando posse para você. A palavra do Senhor diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. E esses dias lá na conferência nós aprendemos que a língua é o leme da nossa vida. A língua é o leme da nossa vida. Então você ocupe seu tempo falando com o Senhor e chamando à existência as coisas que não existem. A terceira atitude daquela mulher foi que ela chamou a responsabilidade para si. Quando nós estamos passando por um problema, nós queremos o quê? Ah, mas a culpa foi dele. Foi ela. Foi o meu discipulador que não vem aqui ver a minha célula. Tem tantos tempos que ele não vem aqui. A culpa é dele. Ah, não, eu estou passando por esse problema dentro de casa. A culpa é de minha mãe, que não cuidou direito de
da tua célula, para que você possa mudar. O que você tem feito? Chame a responsabilidade para você. A palavra do Senhor diz aí no versículo 27 a 32, que a mulher, quando ela viu que estava passando por aquele problema, diz assim: porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés. Aí Geazi vem: sai daí, sai. Pode sair daí, você é um homem de Deus. Você não pode ficar assim abraçando o pé dele, não. Aí Eliseu disse: não faça isso. Essa mulher está muito aflita. E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Eu não me pedi que não me enganasse. Eliseu virou para Geazi e disse: apronte-se e pegue o bastão. E outra versão de que pegue o cajado. Pegue o cajado, Geazi, e vá lá na casa dessa mulher. Quando você chegar lá com o cajado, Geazi, passe o cajado sobre o corpo daquele jovem. Só que Geazi foi para lá, passou o cajado no corpo do jovem, e o jovem acordou? Não acordou. Aí Geazi vai e volta e diz a Eliseu: Eliseu, o jovem não acordou. A gente já sabe a história de Geazi, né? Um homem credo, um homem misericórdia. Ele foi mandar Geazi ir lá. Um homem que com ficou leproso, lembra-se? Porque às vezes a gente quer fazer assim, a gente está com problema, a situação está difícil, a gente quer que outra pessoa nos ajude. Ore por mim, irmão, ore. Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Quando você que tem que tomar responsabilidade para si. A responsabilidade é sua. A mulher disse: olha, Eliseu, aqui eu não vou sair enquanto você não for lá comigo. Daqui eu não saio. Mesmo quando Geazi foi lá, ela ficou lá esperando. E quando ele voltou e disse: olha, ele não acordou. Aí Eliseu disse: é verdade, agora eu vou ter que ir lá. Quantas vezes, querido, diante do problema, da situação difícil, nós queremos colocar nas costas das outras pessoas, principalmente nós como líderes de célula. Encare o problema, chame a responsabilidade para si. Você que está aqui, que está passando por uma situação difícil, não fique falando que foi esse, foi aquele, foi não sei quem, não. É sua responsabilidade. É você que tem que lutar para sair dessa situação. Seu discipulador, ele é apenas um mentor, ele vai te ensinar, ele vai te ajudar, mas se você não quiser, você vai continuar do jeito que você está. Porque tudo, queridos, na nossa vida é uma decisão. Ou você encara e toma responsabilidade, ou você fica do jeito que você está. Porque, queridos, nós entendemos que quando vem o desânimo, o próximo passo, queridos, é a morte. E tem muitas pessoas que estão mortas aí espiritualmente porque deixaram o desânimo, o problema veio, deixou o desânimo, deixou a angústia, deixou aquelas coisas ruins entrarem no seu coração e hoje estão mortas espiritualmente por isso. Estão passando por problemas e deixaram os problemas tomarem conta de si. Mas nesta manhã você vai aprender que se você está passando por um problema difícil, uma situação que talvez não tenha solução, você vai chamar a responsabilidade para si e vai conversar com o teu Deus. Chame a responsabilidade para si. Foi isso que Eliseu fez. Depois que Eliseu soube que aquele menino não tinha acordado, ele foi lá resolver o problema. Ele não podia ter ido logo. E nós esperamos que muitas vezes o problema ficar grande para encararmos o problema. Porque uma ferida é assim, né? Quem está aqui sabe. Uma ferida, às vezes, ela é pequenininha. E se você não cuidar daquela ferida, ela começa a ficar grande. E se você não continuar cuidando daquela ferida, ela fica podre. E aí nós estamos em vida apodrecidos. E quantas pessoas estão em vida apodrecidos? Porque não chamaram a responsabilidade do problema para si, mas deixaram que o problema
espiritualmente. Mas hoje você está aprendendo, que diante do problema, de uma situação difícil, chame a responsabilidade para si. E não deixe que ele tome conta da sua vida. Aquela mulher não deixou. Aquela mulher, diante do problema, ela foi resolver. Ela foi lá e falou com o homem de Deus. E aquele homem de Deus foi lá e tomou a responsabilidade para si. E nós, como homens e mulheres de Deus, temos que tomar responsabilidade para nós. Talvez nós estejamos pegando a responsabilidade que é nossa e colocando nas costas dos outros. A responsabilidade é sua. É sua de ir atrás daquela vida que está desistindo. É sua de ir atrás daquela sua parente que não está mais indo na casa do Senhor. É sua responsabilidade. Chame a responsabilidade para si. A quarta atitude daquela mulher que veio a fazer aquele filho levantar-se, retornar à vida, foi que ela buscou a Deus para correr a ressuscitação. Muitas vezes eu estava pegando, quando eu estava fazendo essa palavra, eu lembrei de ressuscitação. Aí a gente vem logo na nossa faculdade, né? Ressuscitação, né? A pessoa está morta ali, a gente chega lá, vamos ressuscitar aquela pessoa. Para que aquela pessoa vinha viver aos olhos naturais, talvez ela esteja ali passando um momento de uma parada cardíaca, ela tem que fazer massagem cardíaca para que ela venha ressuscitar. E muitas pessoas hoje estão assim, estão paradas na vida. Elas estão paradas, elas não conseguem mais andar nem para frente, nem para trás. Elas pararam. E talvez algumas até andam, mas só para trás. E a palavra do Senhor diz que aqueles que estão nessa situação, ele diz: olha, o morno, porque isso se chama uma pessoa morna. É uma pessoa que não está nem quente e nem está fria, ela está morna. Quando uma pessoa se encontra nesse estado, o Senhor diz que ele vai vomitar da sua boca. E diante de uma situação difícil, as pessoas ficam assim, paradas. Ficam inertes. Não andam. Por isso que o Senhor, Moisés estava lá no deserto, o Senhor disse: e Senhor, e agora? O que eu vou fazer com esse povo? O Senhor disse: Moisés, o que você vai fazer? Você vai andar para trás e voltar para o Egito? Diga ao povo que marche. Mas tem muitas pessoas que, em vez de marchar, elas estão andando para trás diante do problema. O problema está vindo, ela está indo para trás. Então, mas tem muitas pessoas que estão paradas. O inimigo paralisou aquela pessoa. Ela está vivendo um problema que está deixando ela, obrigada, irmão, paralisada. Ela não consegue, queridos, porque o inimigo ele faz isso, ele paralisa a pessoa. Paralisa. E a pessoa fica presa, a pessoa fica amarrada e ela não consegue encarar o problema. Mas diante da situação que você está enfrentando, eu não sei qual é, mas eu quero dizer a você nesta manhã: busque a Deus. Porque a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor diz: achegai-vos a mim, e eu se chegarei a vós, diz o Senhor. Não é para se distanciar do Senhor quando estiver passando pela luta, pela dificuldade, mas é se achegar ao Senhor, é se achegar ao Senhor, é se humilhar diante do Senhor, porque a palavra do Senhor diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Então, diante da morte, da situação difícil, querido, eu quero dizer a você: busque a Deus. Busque a Deus. Sabe por quê? Porque quando você busca o Senhor,
Ele encontra você. Busque a Deus para que haja a ressuscitação. Busque a Deus para que você possa se levantar. Busque ao Senhor para que você possa viver novamente. Busque ao Senhor para que você possa sair dessa situação. Muitas pessoas aí fora buscam imagens, buscam lugares religiosos, sagrados, mas eu quero dizer a você, nada disso faz você sair do problema. O que faz você sair da morte espiritual, do problema, da situação difícil, é buscar ao Senhor. Porque quando nós buscamos ao Senhor, querido, o Senhor dá estratégias de como eu e você devemos sair do problema. Busque a Deus. A palavra do Senhor diz aí no verso 33, que quando aquele homem chegou ali, naquele lugar onde o menino estava morto no quarto, ele fechou a porta. No versículo 33, e orou a Deus, o Senhor. Orou a Deus. Ore a Deus. Eu não sei qual é a situação que está você vivendo, mas eu digo a você, ore ao Senhor. Porque só Ele pode nos dar a direção. Busque a Deus. E a quinta e última atitude daquela mulher, para que aquele menino viesse a voltar a viver, foi que ela perseverou. Queridos, a palavra fala que quando Eliseu chegou ali, ele orou ao Senhor, deitou-se sobre o menino, pôs sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as mãos. Está no versículo 33. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Talvez para muitos seja isso. Mas aquele menino não vai viver. Ou talvez começa a esquentar, né? Você começa a ver uma luz no fim do túnel. Mas você queria que fosse assim, num piscar de olhos, que você conseguisse resolver logo o problema. Que você conseguisse logo sair daquela situação difícil, mas não é assim, queridos. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eliseu chegou ali, ele sentou, ele chegou naquele quarto, ele pegou aquele menino, ele deitou-se sobre o menino, ele colocou a boca sobre a boca dele, ele pegou e botou os olhos sobre os olhos dele. Mas a palavra conta que o menino não acordou, apenas esquentou. E isso fala de queridos, que mesmo diante da situação difícil, ainda não está vendo a luz no fim do túnel. Persevere. Persevere. Aprenda a ouvir a voz de Deus. A palavra fala que quando Eliseu fez tudo aquilo para que o menino viesse a viver e apenas esquentou, ele parou? Ele não parou. Ele andou de um lado para o outro. Isso eu vejo que ele estava dizendo: Senhor, e agora? O que eu faço? Ele começou a ouvir a voz de Deus. Ele começou a dizer: Senhor, eu preciso do Senhor nesta hora. E a palavra diz no versículo 35 que Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou, deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Glória. Aprenda uma coisa nesta manhã. O que vai gerar a glória de Deus é você aprender a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Porque o que vai gerar os milagres, as maravilhas, os prodígios, é você entender que você precisa dele e que você só depende dele. Glória a Deus. Pague o preço, mas entenda que ao final de todas as coisas, a palavra do Senhor diz que aquela mulher que chegou botando
pompa e disse a Eliseu: Eliseu, foi você que me deu esse menino, eu não pedi nada a você. A palavra diz aí, no versículo 36, ele diz: então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Glória a Deus, aleluia. Ela caiu aos pés de Eliseu, encostou o rosto no chão, pegou o seu filho e saiu. Para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus na nossa vida, nós precisamos pagar o preço. E o preço que muitas vezes as pessoas não querem pagar. Aquela mulher, ela pagou um preço, talvez um preço muito alto, mas ao final de todas as coisas, ela entendeu que tudo aquilo era para manifestar a glória de Deus. Vamos ficar de pé para Ele, Jesus. A sua morte na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se expôs já por você, se entregou em meu lugar, Ele se entregou já. e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olhe para Ele. Olho pra você, Como pra você, seu amor me chama. Declare só a Ele. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder maior que está com você. Entenda isso, que Jesus já morreu na cruz por você, para carregar os seus problemas naquela cruz, as suas dificuldades, as suas enfermidades. Ele morreu na cruz por você. Ele morreu para te dar vida. Ele não morreu para você morrer, mas Ele morreu para te dar vida, e vida com abundância. A palavra do Senhor diz: levanta. Talvez você está caído, mas eu digo a você nesta manhã: levante, 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 erga os seus olhos e veja que o Deus que você serve, Ele está se movendo ao seu